Olá pessoal, hoje nós vamos para mais uma aula da nossa disciplina História, Cinema e Imagem e hoje nós vamos continuar a nossa discussão sobre fotografia. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o uso da fotografia, tanto dentro da história como na escola. A gente viu como utilizar de diferentes fotografias, como fazer análise, mais ou menos traçamos um método. E na aula de hoje nós vamos ver um texto para pontuar algumas questões importantes aí do decorrer da história da fotografia, como que ela foi utilizada, com que interesses, tá? Então o texto que eu vou utilizar com vocês hoje é o capítulo 2 do livro História e Fotografia, da coleção História e Reflexões, e o livro é da Maria Borges, tá? Eu vou depois estar fotografando para digitalizar esse material para disponibilizar para vocês. Então, com relação ao texto, o título desse capítulo é Tradição e Modernidade na Mira dos Fotógrafos, né? Ela vai tentar discutir justamente como que os fotógrafos passaram a utilizar a fotografia, obviamente, tentando contrapor justamente a tradição que existia anteriormente dos retratos através das pinturas, né? Como que eles conseguiram encontrar esse espaço, depois como que a fotografia foi se desenvolvendo, foi crescendo, ganhando espaço e como ela foi utilizada em diferentes momentos. É isso que a gente vai tentar discutir hoje a partir desse texto. Na próxima aula que a gente vai ter, a gente vai continuar trabalhando fotografia, porque eu ainda tenho mais algumas coisas para mostrar para vocês. Bom, gente, então no começo do texto, a Maria Borges vai falar um pouquinho sobre o que seria essa fotografia e tentativa de representar o real num determinado período. Então ela vai comparar um pouquinho com as pinturas que a gente já estudou, os retratos que eram muito comuns no século XIX, aqui no início do século principalmente, no meio, né? Depois, no final do século XIX, a fotografia vai se popularizar, mas durante o século XIX, os retratos tinham uma importância muito grande, a gente já viu inclusive com relação aos governantes, né? Então ela vai trabalhar um pouquinho uma comparação entre essa pintura, o retrato, e o que depois passou a ser mais utilizado, que era a lógica da fotografia. Então, no começo do texto, do segundo capítulo, né, ela vai dizer assim: ao longo dos séculos, as diferentes sociedades têm criado distintas formas de produzir, olhar, conceber, dialogar e utilizar suas produções imagéticas. Ao possibilitar o constante desejo de eternizar a condição humana, por certo transitória, a imagem fotográfica se aproxima de outras iconografias produzidas no passado. Então, muito antes da fotografia, a gente já viu isso, o ser humano já estava tentando eternizar, desde lá da antiguidade, né, o presente, aquilo que eles viviam, o dia a dia, aquilo que era realmente importante para eles. Então, a gente pode observar isso lá desde a antiguidade, desde a pré-história, aí vai passando a Idade Média, moderna, chegamos hoje na história contemporânea, né, no período em que nós estamos, e isso ainda é muito real. Só que agora a gente utiliza mecanismos diferentes, né? Então, a fotografia, ela vai trazer uma nova perspectiva, só que ela não é única na tentativa de captar o real. Desde sempre, desde que o ser humano está se relacionando e está se organizando em sociedade, ele já está pensando em como que ele vai eternizar aquilo que ele vive, o momento em que ele está vivendo, o presente, ou projetar o futuro, ou tentar criar uma imagem sobre algo que eles querem que venha a acontecer, né? Projeções, representações, simbolismos, tudo isso está desde o início lá do desenvolvimento das primeiras sociedades com o ser humano. Então a fotografia ela não vai ser inédita nessa tentativa de captar o real, mas ela vai fazer isso nesse período, pelo menos as pessoas vão acreditar que ela vai fazer isso. A gente já discutiu essa questão do real, o quanto ela é falsa, o quanto ela é problemática, mas as pessoas vão tender a acreditar que a fotografia finalmente vai trazer esse aspecto cada vez mais próximo do real, né? Cada vez mais nítido, cada vez mais verídico. Então é isso que ela vai trabalhar nesse primeiro momento aqui, né? Como essas, a fotografia também desperta sentimentos de medo, angústia, paixão e encanto. Reúne e separa homens e mulheres, informa e celebra, reedita e produz comportamentos e valores, comunica e simboliza, representa. Então as fotografias, elas estão cheias de sentimentos, valores, simbolismos, elas representam um período, uma mentalidade, uma ideologia, um valor. Então elas trazem consigo muito de informação sobre o seu período e sobre as projeções que se faziam nesse período, sobre o presente, sobre o futuro, sobre o que se pretendia para o futuro, enfim. Então a gente já discutiu um pouco essas questões, né, de como que a gente pode utilizar as imagens e sempre tentando analisar o discurso por detrás. A gente já viu na aula passada que nada é desprovido de interesse, tudo tem um discurso, né? Todas as nossas fontes têm um discurso e as fontes imagéticas não são diferentes e as fotografias muito menos.
Então, elas, mesmo que tragam essa sensação do real, que a gente já viu que é falsa, elas têm que ser analisadas sempre como um discurso. E esses discursos estão carregados de todos esses sentimentos, as aflições, as angústias, os encantos, tudo aquilo que se vivia numa determinada época. Sua gênese físico-química e sua capacidade reprodutiva cria um novo profissional da imagem e inaugura não apenas uma estética própria, como também um novo tipo de olhar. Então a fotografia ela vai trazer consigo e com as suas técnicas um novo olhar sobre o presente, sobre a dita realidade, né? Então a gente tinha até o momento ali as pinturas, né, os retratos, e que eram muito utilizados, né, como a gente já viu inclusive pelos governantes para criar uma boa imagem de si, eram super manipuladas, e agora vem a fotografia com uma nova perspectiva, porque ela não vai ser só um recurso das pessoas da elite. À medida que ela vai se popularizando lá no início do século XX principalmente, no final do século XIX, início do século XX, ela vai dando a possibilidade de que todo mundo possa também criar um discurso sobre si e sobre a realidade. Né? Uma pessoa que tem uma câmera pode tirar uma foto do governante, que vai ser diferente daquela que o governante vai reproduzir, por exemplo, hoje nas mídias sociais. Então a fotografia ela vai dar essa possibilidade de diferentes pessoas produzirem também um discurso sobre a dita realidade. Toda essa novidade diz respeito a uma sociedade cada vez mais laica, globalizada, veloz e tecnológica, em que as pessoas convivem a um só tempo com o medo do anonimato, a necessidade de preservar o presente, a incerteza sobre o futuro e a esperança da construção de um mundo bem-sucedido. Então, a fotografia ela vai chegar num momento da história da humanidade onde cada vez mais se inaugura esse novo estilo de vida, do individual, né, do medo do futuro, de se projetar nesse presente. Para se manter vivo, você precisa ser e ter, você precisa, para existir, você tem que estar inserido em determinados meios. A fotografia, em certa medida, permite que você exista e que você se perpetue na memória das pessoas, na lembrança, que aquele passado não fique esquecido. Então a fotografia vai se inaugurar, vai ficar cada vez mais forte num momento da história onde justamente essas questões vêm à tona, né? Desse medo do futuro, as incertezas, né? As ansiedades, um mundo cada vez mais tecnológico, onde tudo é muito rápido, cada vez mais globalizado, né? Mais misturado, com diferenças sociais, né, e vários problemas que vêm em decorrência das tecnologias mesmo, né, e da exploração e de tantas outras coisas. Então esse mundo esse novo mundo ali, né, essa nova sociedade é que vai consumir essas fotografias. Então é importante a gente entender isso, né, quando que a fotografia lá no final do século XIX, no início do século XX vai se popularizar, a gente está pensando num momento específico da história. Também é importante entender isso, né, quem são as pessoas que estão consumindo essa fotografia, por que elas querem fotografias, quem usa a fotografia e como, e também quem produz, e por que e como também, com certeza. Foto é um termo que vem do grego, pos, que significa luz. A fotografia quer dizer a arte de fixar a luz de objetos mediante a ação de certas substâncias. Então essa coisa de fixar a luz também dá essa falsa sensação de fixar um momento e permitir que ele fique ali preso naquele papel, enfim, naquele papel fotográfico. E aí a gente tem essa falsa sensação do real que a gente já discutiu, né? Justamente aquela questão de que eu tenho a sensação de que o real foi captado, ficou ali e eu vou poder eternizar esse momento. Então essa questão que ela apontou agora há pouco, né? A necessidade que as pessoas têm de existir, né? O medo do anonimato, de você morrer sem que ninguém conheça ou que não tenha nenhum registro teu, é muito presente hoje, né? Principalmente hoje. Se no período que a gente está pensando aqui, o final do século XIX e o início do século XX, isso já era presente, imagina hoje, num período onde a gente tem redes sociais, onde todo mundo tem uma câmera, onde todo mundo tem acesso ao discurso, né? Pode falar, pode fotografar, pode gravar, enfim. Então hoje nós vivemos isso ainda mais, né? Essa coisa do eu não quero ficar no anonimato, então eu quero fazer alguma coisa que me torne importante, eu quero perpetuar a minha história, e a fotografia passa também por esse mesmo viés. Né, eu vou tirar uma foto minha de um momento bom da minha vida para tentar eternizar esse momento. No casamento, de um aniversário, chá de bebê, enfim, né, todos os momentos que possam vir a ser importantes para as pessoas. Até a lógica do estágio, né, a pessoa vai lá e tira foto para tentar guardar isso como lembrança, né, como se a fotografia fosse lembrar a gente daquilo que a gente vai esquecer, porque a memória é falha. Claro que a fotografia tem esse aspecto, mas ela também é essa tentativa de a gente não morrer e
passar em vão, né? Ninguém lembrar de nós. Então, e também a outra perspectiva é lembrar de uma boa fase da sua vida, né? Então, já devem ter ouvido essa expressão, assim, né? Aproveita enquanto está bonita, aproveita enquanto está nova, jovem, e tire foto e registre isso, enfim. Aquela ideia de que a gente tem que registrar e manter esse registro da melhor fase da nossa vida, entre aspas, né? Melhor fase super relativo, mas enfim. Da fase onde nós estaríamos mais bonitos, bonitas, enfim. Jovens, saudáveis. Então tem um pouco disso, né? Eu quero manter a minha lembrança do meu passado bom, daqueles momentos bons que eu tive. Ó, minha filha, vem aqui, vou te mostrar uma foto como eu era bonita, olha como eu era estilosa, olha que legal, olha como eu era feliz, olha como eu era, sei lá, qualquer coisa. Então a gente utiliza as fotografias também, em certa medida, para criar um discurso de que, ó, eu fui feliz, veja aqui, eu era bonita, olha aqui, eu era isso, né? Eu já fui rica, eu já fui não sei o quê, né? Eu tinha um casamento feliz, enfim. Então as pessoas utilizam a foto, às vezes, também como se fosse um comprovante, né? Vejam, é verdade, né? É verdade esse bilhete. Então é isso aqui. É realmente verdadeiro porque está aqui, veja, a prova é essa, né? Então a fotografia como prova ou lembrança do passado também é uma questão que a gente tem que levar em conta quando a gente for analisar as fotografias. Então a fotografia foi ganhando destaque, foi se difundindo, se espalhando ao longo do século XIX, né? E aí, como toda novidade, a autora vai dizer que os primeiros anos da fotografia foram marcados por uma intensa polêmica acerca de sua natureza, enquanto uns concebiam-na como uma técnica precisa e exata, que permitiria ao homem moderno realizar seu sonho de conquista e domesticação da natureza, outros encaravam-na como uma estética inteiramente nova, que viria a revolucionar o mundo das artes. Então, de um lado, nós tínhamos todo esse questionamento de, será que finalmente agora nós vamos poder captar o real, nós vamos poder controlar o presente, né? Nós vamos poder lembrar, nós vamos superar a natureza, a nossa biologia, porque a minha biologia vai esquecer isso, né? O meu corpo físico vai esquecer. Agora eu vou criar um mecanismo que vai superar o biológico. Eu não preciso necessariamente lembrar de todos os acontecimentos, porque eu vou ter registro disso através das fotografias. Então, de um lado, pensava-se isso, e no outro pensava-se na própria questão da arte, o quanto isso seria revolucionário, porque a partir de agora a fotografia não seria só para registrar um dado momento, mas para também criar uma estética dentro do mundo da arte. Por exemplo, aquilo que um pintor fazia, como Picasso, por exemplo, poderia ser reproduzido dentro de uma fotografia, com a possibilidade de que a gente teria uma nitidez, né, uma possibilidade de enxergar melhor as coisas, ficaria mais claro, ficaria mais nítido, ficaria mais próximo do real. Então você usaria as técnicas da arte através da fotografia. Então era uma perspectiva que se trazia nesse momento aí. Então se pensava essas duas possibilidades, essas duas questões, e ficava sempre pensando uma ou outra coisa nesse sentido. Houve também aqueles que, movidos por um misto de encantamento e pragmatismo, não se preocupavam com os debates teóricos que a circundavam. Lançaram mão da câmera escura, profissional e amadoristicamente para celebrar as conquistas da modernidade e embalsamar frações de tempos que rapidamente iam se perdendo, aliás, no turbilhão das mudanças em curso. Então, de maneira geral, a maior parte das pessoas não está muito preocupada com essa questão da arte, necessariamente, mas principalmente vamos aproveitar esse momento e vamos registrar para não perder esse tempo que nós vivemos. Então, é a tentativa quase que desesperada do ser humano em poder manter o tempo na sua mão, né? Então, a fotografia ela também traz essa perspectiva. Então, eu vou por exemplo, ter a fotografia de alguém que já morreu, então eu vou, em certa medida, eternizar ela aqui, ó. Eu tô aqui, ó, com isso na minha mão. Eu vou materializar uma coisa que já não existe mais. É quase como se eu pudesse, de novo, tomar na minha mão o tempo, aquele tempo em que eu vivi com fulano, com fulana, né? Se eu for ver a foto de um casamento, o tempo que era do casamento, daquele acontecimento importante, né? Enfim, então é como se eu pudesse materializar de novo nas minhas mãos, né? Na frente dos meus olhos, uma coisa que eu já não consigo mais ter domínio porque acabou. Então é a grande questão do ser humano, talvez seja justamente ter controle sobre o tempo, né? A grande busca, né? A gente sabe que a busca pela felicidade é a grande questão que move o ser humano, mas eu acho que a busca do controle da natureza, da biologia e do tempo também é uma questão relevante, e eu acho que a fotografia ela traz essa perspectiva, né? Quase como se a gente pudesse captar o tempo, segurar ele, prender ali e torná-lo nosso, né? É ter o domínio sobre um tempo que ele é soberano e ele é quem decide, mas agora a gente conseguiu tomar um pouquinho dele para nós através do registro da fotografia. Então, na continuação, ela vai falar um pouquinho sobre alguns autores, como que
autores não, fotógrafos, né? Como que eles conseguiram desenvolver as tecnologias, como que eles vão conseguir usar a fotografia. Não vou meter muito na história da fotografia porque não é o meu interesse aqui, mas quando vocês forem ler o texto, vocês vão poder identificar o desenvolvimento, né, da tecnologia até nós podemos chegar hoje no que nós temos. A fotografia hoje muito mais prática, até no celular, né? Claro que o texto não vai pensar, por exemplo, hoje smartphone como o uso da câmera, né? Mas a autora vai pensar um pouquinho como que a fotografia foi se desenvolvendo em termos de tecnologia mesmo, tá? E aí tem um outro subtítulo ali no texto, que é o Retrato Fotográfico, Diálogos com a Pintura, onde ela vai justamente mostrar como que esses pintores tiveram que trabalhar essa disputa de espaço com os retratos, as pinturas que eram muito comuns até então, né? Então ela vai dizer o seguinte: parte significativa da fotografia profissional e ou amadora passou pela confecção de retrato de indivíduos cujo desejo era transcender os muros do anonimato, erigidos pelo ritmo acelerado e voraz da modernidade. Então, uma das principais questões é que, tanto na pintura como na fotografia, como a gente acabou de discutir, as pessoas não querem ficar no anonimato e, em certa medida, também querem ter um registro da sua própria vida. É quase que como se, a partir do momento que eu fiz um retrato ou tirei uma foto, eu passasse a existir no século XIX e XX. Hoje em dia, nós temos também, além disso, outras questões para poder existir, né? Ter uma rede social, fazer parte de determinados grupos, círculos de amizade, usar determinadas marcas, enfim. Tem outros critérios também para você existir hoje em dia, né? Desde cedo, o retrato fotográfico se coloca como uma prova material da existência humana, além de alimentar a memória individual e coletiva de homens públicos e de grupos sociais. Então, memória também é uma questão importante para a gente pensar o uso da fotografia, né? Como queremos lembrar do passado e o que queremos lembrar. Não por acaso, antes de deixar o país rumo ao exílio, a família imperial doou à Biblioteca Nacional sua imensa coleção de fotografias, né? Então, na tentativa de manter a memória da monarquia aqui no Brasil, eles fazem essa doação. Então, a fotografia, mais uma vez, perpetuando a ideia da memória, da lembrança do passado. Dada a importância do retrato fotográfico na história dos usos e funções da fotografia, iniciamos com ele nossa abordagem sobre algumas das principais modalidades fotográficas nas primeiras décadas de sua existência. Então agora ela vai começar a trabalhar um pouquinho como que se deu essa questão da fotografia a partir de alguns importantes fotógrafos, e ela vai começar falando do Baudelaire. Seu conceito de arte moderna pressupunha um estreito diálogo entre modernidade e tradição. Então ela vai falar um pouquinho desse cara que vai tentar usar a arte através da fotografia. Então é o cara que vai, no final do século XIX ali, deixa eu pegar aqui bem certinho, isso, no século XIX ele vai trabalhar um pouco essa questão de como que você poderia pensar a arte através da fotografia para além daquilo que era corriqueiro. Não é só tirar uma foto de uma pessoa, mas criar uma questão estética ali, uma questão de arte, e não apenas um discurso político, não que não esteja também atrelado, né, mas também pensando na questão da própria arte. Para Baudelaire, era exatamente essa articulação entre tempos culturais diferentes que possibilitava ao artista transcender a mesmice do universo cotidiano. Por isso que ele era excluído, né, do meio artístico, porque ele não levava em conta os padrões e as regras que se tinha para aquele momento, e principalmente a ideia de que a fotografia era para registrar um momento. Ele queria trabalhar a fotografia para além do registro, pensando na arte, e aí não foi muito bem quisto no meio fotográfico. Mas para Maria Borges, essa rejeição ela é muito evidente, muito fácil de ser explicada. Ó. Rejeições como essa explicam, pelo menos parcialmente, porque tantos fotógrafos daquela época passaram a produzir imagens fotográficas a partir de critérios que norteavam o universo da pintura. Dialogar com a tradição era, talvez, o caminho mais seguro para validar a nova forma de olhar e ver o mundo. Então, fica muito evidente por que esses caras eram rejeitados. Porque, justamente, eles estavam pensando como que eles iam, a partir desse momento, legitimar a fotografia, né? E eles passaram, então, a usar certos critérios para o universo que eram no universo da pintura, para poder se basear. Então, o cara que está tentando revolucionar esse meio, está querendo utilizar outras técnicas, obviamente que vai ser rejeitado. Então, eles utilizam o mesmo esqueminha que já tinha antes, do registro através do retrato, de criar um discurso, principalmente dos governantes, para mais ou menos ficar num espaço que eles já conheciam, né? Para não revolucionar tanto assim no primeiro momento. Dialogar com a tradição talvez seria, então, justamente a chance que eles teriam de manter a fotografia viva, convencer as pessoas de que a fotografia seria interessante, era uma metodologia nova, boa e mais eficiente.
Então, para não chocar todo mundo no primeiro momento, eles utilizam os mesmos recursos que a pintura, o retrato já utilizavam anteriormente. Inclusive, né, o Baudelaire aqui faz com que o conceito de fotografia não fique restrito apenas ao registro, mas que vá além, né, o conceito de arte realmente seja pensado. Isso nos faz pensar que o conceito de arte não se restringia aos estilos estéticos propriamente ditos. Assim como na pintura moderna, a consagração da estética fotográfica também dependia do reconhecimento público da autoria da obra. Infelizmente, só pensar em arte não vendia retrato, não vendia fotografia. Então, às vezes, os fotógrafos, os autores, ali, os artistas, eles se obrigavam a fazer aquilo que estava em voga no período que as pessoas iriam comprar. Né? Então, você até pode revolucionar a arte desde que você consiga sobreviver sem vender essa tua arte, porque para vender, normalmente a gente tem que seguir alguns padrões estéticos, né? Tirando casos em que os caras são extremamente revolucionários, as mulheres também, por que não? E aí eles realmente conseguem conquistar um público muito grande, mas de maneira geral, para você vender o retrato e a fotografia nesse primeiro momento principalmente, você tem que seguir certos parâmetros, certas convenções, para que as pessoas queiram aquele retrato. Então ela vai falar um pouquinho sobre isso usando o exemplo do Baudelaire. Aí, assim, ela vai começar a trabalhar no texto, que é bem interessante, como que algumas fotografias feitas de mulheres revelam um padrão de feminilidade do século XIX, do século XX, que elementos eles utilizam para trazer essa perspectiva do feminino, né? Então ela vai falar um pouquinho sobre a questão de algumas imagens em específico aqui, ó. Depois eu vou mandar pra vocês lá bem certinho, mas vocês vão ver algumas imagens de mulheres quase entre o nu e a pessoa vestida, ali eles estão usando um meio termo, né? Um universo que fica no meio dessas duas coisas, e para tentar justamente trazer esse aspecto do feminino, né? Antes disso, ela fala o seguinte: as linhas de fuga dos retratos quase sempre é meio corpo, então quando se utiliza aquela fotografia que mostra daqui para cima, atrai um olhar do espectador para os detalhes da roupa, das mãos e da expressão do seu olhar. Então, quando você tira uma foto de corpo inteiro, você está mostrando automaticamente o corpo da pessoa, então o fotógrafo vai atrair o teu olhar pro todo. Né? Talvez para essa questão da simetria, né? De como que o teu corpo ele tem equilíbrio, se é que tem, né? Se ele tá bem uniforme, se ele tem essa questão da simetria, como eu acabei de falar, né? Se os lados são iguais, se combinam, se são harmoniosos. Então a gente vai chamar a atenção para essa perspectiva. Agora, se eu foco um pouquinho mais, sei lá, pensando aqui da barriga pra cima, eu tenho uma perspectiva, e se eu foco aqui pra cá, eu ainda tenho uma outra perspectiva ainda mais específica. Então, até a forma como eu vou posicionar a câmera e de onde eu vou tirar a foto e que partes do corpo eu vou mostrar, ou que partes do meu cenário, né, do meu objeto, eu vou mostrar, também revelam um interesse, uma perspectiva, né? O fotógrafo artista, ela vai fazer essa brincadeira com as palavras, ela vai colocar junto as duas palavras, né? Quer fundamentalmente exprimir uma tese corrente do mundo da pintura, na qual o retrato artístico, mais que informar, deveria representar. Então, não é só tirar uma foto para mostrar a roupa que a pessoa está vestindo ou para que ela tenha esse registro. Não, quanto mais próximo, mais íntimo, mais cheio de detalhes, mais eu consigo criar uma ideia de alguma coisa que eu quero vender. Nesse caso aqui, que eu quero representar. Então, quanto mais rico de detalhes, mais chama atenção, mais a pessoa consegue se sentir próxima daquilo que está sendo fotografado, e cada vez mais eles conseguem criar uma representação. Ou seja, condensar em uma imagem simbólica o essencial das qualidades e das funções de um indivíduo importante. Então, quanto mais detalhes eu consigo atribuir, e quanto mais elementos eu coloco nessa fotografia, eu vou trazer essa perspectiva do que seria, então, nesse caso aqui, um indivíduo importante, uma pessoa ideal, a mulher ideal, e agora a gente vai pensar um pouquinho essa questão da mulher mesmo, né? Os atributos que são normalmente apresentados para a mulher e que são salientados nas fotografias são os ditos femininos, que a mulher tem que ser feminina, né? Pensando no século XIX e XX, não que hoje em dia seja muito diferente, mas enfim. Para ser feminina, você tem que seguir certos padrões, né? Não basta ser mulher para ser feminino, feminina. Enfim, mas aí a autora vai discutir um pouquinho justamente como que no decorrer do tempo, em diferentes fotografias, a gente consegue observar esses ideais, né? Lá
no final do século XIX, o imaginário ao longo do século XIX, mostra que os atributos da mulher, sobretudo dos segmentos mais abastados, eram identificados com ideias de delicadeza, de sensualidade e de uma certa dose de mistério. Então eles tentavam mesclar essas três questões, tanto é que, como eu sempre mostrei pra vocês, não sei se vocês conseguiram enxergar muito bem, mas nós temos aqui justamente essa brincadeira com a pele que se mostra e se esconde. E aqui, nesse caso, a mulher, ela tá nua, mas ela tá de costas. Então tem essa coisa do mistério. É o velado, é o mostra e não mostra, né? É bem essa ideia da feminilidade que seduz, mas ao mesmo tempo não é depravada, né? Ela não mostra absolutamente toda a nudez de uma vez só, né? É uma coisa mais velada mesmo, ela não é promíscua necessariamente, ainda que tem essa questão do nu, que leva à sensualidade, que tem que ser uma coisa da mulher, né? Vamos pensar os padrões aí do século XIX e XX. Ainda que a mulher tenha que se mostrar, né, que o corpo tenha que ser feminino, ela ainda tem que ser recatada e ter um certo pudor. Então eles tentam pensar um equilíbrio entre esses dois universos. A combinação do nu e ou seminu com dobras irregulares dos tecidos somado ao jogo de claro e escuro ressalta a expressão vaga e melancólica do olhar ao mesmo tempo em que mostra e esconde e sugere a sensualidade do corpo e o mistério da alma feminina. Então, como eu falei pra vocês, essa brincadeira entre mostra e não mostra. Entre sou sensual e não sou uma santa, né? É assim que a fotografia ressalta os atributos femininos já consagrados pela literatura e pela pintura, devidamente assentados no imaginário do século XIX ali, né? Então não é só a fotografia que vai apresentar essas perspectivas. A gente já viu isso na literatura, na historiografia, nas outras obras de arte, na pintura, nas esculturas, em tudo que é tipo de coisa, no cinema, no teatro, em todas as instâncias da sociedade a gente consegue observar isso. Nas propagandas mostrando o consumo, né, esse ideal de mulher. Então, não é uma coisa que só a fotografia está apresentando, mas ela também está apresentando, assim como o resto da sociedade. Por isso que a gente também pode utilizá-la para analisar todo um contexto social. Aí, na continuação, ela fala um pouquinho mais sobre essa questão da arte a partir da fotografia, né? Ela cita, por exemplo, ali o caso do cubismo, né? Que a gente pensa a pintura. A partir de imagens fotográficas, pintores como Pablo Picasso, por exemplo, produzem em água forte e em óleo uma nova estética pictórica. Outros pintores não vinculados ao cubismo também lançam mão da fotografia, visando com isso aguçar o olhar e captar detalhes do real não percebidos ao olho nu. Nesses casos, a intenção era produzir uma maior sensação de realismo. Então, aquilo que eu falei pra vocês anteriormente, né? Muitos pintores, muita galera do mundo da arte mesmo, artistas, vão começar a olhar a fotografia com essa perspectiva. Olha, eu consigo criar um estilo dentro da arte usando a fotografia, que torna isso mais real, mais nítido e que me dá uma nova possibilidade aí dentro do universo da arte, né? Aí, voltando à questão da mulher, ela vai apresentar, por exemplo, uma perspectiva aqui que é bem interessante, que diz respeito a essa fotografia aqui. Essa aqui não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem, mas é uma mulher no centro de uma sala e ela seria uma mulher burguesa. Então ela vai analisar um pouquinho os elementos que fazem a gente entender isso, né? Vê-se que o fotógrafo em questão cria um cenário no qual a figura feminina vem embalada por diversos ícones da aristocracia e da burguesia da Belle Époque. Debruçada sobre um livro, apoiada em uma mesa decorada com livros, enfim, ela vai falar um pouquinho sobre os objetos requintados, sobre tudo que tá ali junto para compor esse cenário, fazer com que essa foto fique exatamente assim, e que são elementos que nos ajudam a entender justamente quem que é essa mulher, por que ela tá ali e como ela está sendo representada. Então é a mulher da elite que está sendo representada, e para contrapor ela vai mostrar uma outra imagem, que é dessa aqui, de uma trabalhadora, né, que seria a empregada doméstica, que é uma figura que também representa a mulher. Então a gente pensou a mulher rica, a gente pensou a mulher com os livros ali, né, nesse momento de conhecimento, não que ela vá ser uma intelectual, mas ela lê, ela toca piano, é mulher do século XIX e XX, né? E daí, no caso anterior, a mulher que é quase sensual, mas que tá ali no velado, né, o mostra e não mostra. Então são duas perspectivas. E agora, numa terceira perspectiva que ela vai apresentar, ela vai mostrar a mulher justamente na função que vai cada vez mais ganhar força no final do século XIX, no século XX também, que é o da empregada doméstica. Ó, revela uma das
faces do mundo feminino que mais crescem no século XIX, a da empregada doméstica, cuja vida é devotada a servir os caprichos e necessidades dos que pertencem aos segmentos dominantes da sociedade. E mais uma vez a característica da mulher é o serviço. Eu me dou em função de alguém. Então as fotografias, por mais desprovidas de interesse que elas sejam, como a gente já viu, ou pareçam, elas trazem um discurso, que é o discurso da mulher que está sempre ali para servir, que ela é o objeto, ela tem que mostrar o corpo, mas não muito, ela não pode ser sensual demais, que ela tem que seguir os padrões. A mesma mulher que tem que estar ali, ela lê, mas ela não pode usar essa leitura para se libertar e para criar um novo universo de possibilidades. Então, o mundo burguês feminino e aristocrático, e no caso aqui pobre, também é representado através das fotografias, né? A exceção do primeiro retrato aqui trabalhado, privilegiamos os retratos femininos. Estava mostrando no primeiro momento lá um retrato de um homem e a partir de agora ela vai trabalhar vários retratos femininos. Ao mesmo tempo em que cresce sua participação nas fábricas das mulheres e em outros aspectos e espaços da vida pública, verifica-se um esforço para identificá-la com o mundo privado, com a esfera da casa, mulher mãe, mulher esposa, mulher pilar da conservação da família. Isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que eles representam a mulher, como eu falei, um pouquinho mais livre ali, mostrando o corpo, ao mesmo tempo ela tá sempre sendo submetida e ela tá sempre no espaço do lar. Ela tá na casa, né? Ela tá ali sendo mostrada como a mãe ou mesmo como a doméstica, mas ela está no ambiente privado. Então é sempre esse reforço da posição da mulher nessa sociedade e que toda uma literatura ficcional também comprovava e acentuava nesse período, assim como tantas outras esferas daquela sociedade. E daí, na continuidade do texto, no subtítulo A Era dos Estúdios Fotográficos, ela vai falar um pouquinho sobre como que a fotografia foi popularizada e todo mundo começou a ter acesso a ela, né? Já em meados do século XIX, uma inovação técnica não apenas popularizaria o retrato fotográfico, retirando seu monopólio dos membros da aristocracia e da alta burguesia, como também criaria as condições para a implementação da fotografia comercial e industrial. Então, ao longo do século XIX, a fotografia vai ganhando cada vez mais espaço, não é uma coisa apenas da elite, mas ela vai se popularizando e as pessoas mais comuns também podem criar um retrato e uma imagem melhorada de si, né? Então, com o tempo, inclusive, gente, vão começar a crescer a questão dos estúdios fotográficos, né? Pessoas que vão se especializar nisso, fábricas que vão criar máquinas do filme, vão revelar, que vão se preocupar com todo esse novo universo que surge. Então, isso gera uma nova demanda, que é justamente o que ele fala aqui, que ela fala, aliás, né? A fotografia comercial e industrial. Imediatamente inicia-se uma democratização dos valores e dos signos fotográficos. Anúncios em jornal permitem a popularização disso. As fotografias que as pessoas vão poder tirar de si mesmas nesses estúdios também permitem essa popularização. E o preço também, que com o tempo vai se tornar cada vez mais barato. Ó. O cartão de visita que foi criado a partir ali de 1854, no decorrer ali na metade do século, vai popularizar muito essa possibilidade das pessoas terem acesso à fotografia, justamente porque ela se torna muito mais barata. E também depois vai se criar um novo estilo de fotografia, que é o cartão postal, como a gente já vai estudar daqui pra frente, que também vai popularizar ainda mais a fotografia. Então a tendência é cada vez ela se tornar mais democrática, entre aspas, né? Como pequenas fábricas de ilusão, seus estúdios atraíam homens e mulheres que individualmente ou em grupos davam vazão às suas fantasias. Para tal, os estúdios ofereciam uma variedade de apetrechos utilizados na montagem de cenários de acordo com o desejo de autorrepresentação de seu público. Réplicas de tapetes persas, cortinas de veludo e brocado, almofadas decoradas, panos de fundo pintados com cenas rurais e ou urbanas, roupas de gala, instrumentos musicais, bengalas, sombrinhas de seda eram disponibilizados aos clientes interessados em atribuir realidade a seus sonhos e desejos. Isso é muito interessante, né? Então, aquilo que a gente já discutiu anteriormente, a fotografia, ela nos permite viver uma vida que nós não temos quando a gente vai tirar a foto, principalmente num estúdio, vai fazer um ensaio fotográfico com um profissional. E também, hoje em dia, né, popularizando aí o uso da fotografia com os celulares, as pessoas elas conseguem criar uma vida muito mais interessante. Aquela coisa do, eu vou tirar uma foto aqui da comida, super bonita, super divertida, ó, que delícia, né, eu fui num lugar chique, fui num lugar super legal, e no meu dia a dia não tô comendo necessariamente isso, se é que eu tenho comida, gente, né, vocês sabem, né, gente, que o pessoal gosta de ostentar. Então é mais ou menos isso, né, na fotografia eu consigo criar um discurso muito mais legal do que é realmente a minha vida.
eu vou ficar mais bonita, vou ficar mais interessante, vou ficar mais bem vestida, a minha casa vai ficar mais bonita, absolutamente tudo fica mais interessante através dessa manipulação das imagens. Não é nem só a edição, como eu falei, mas um olhar sobre onde eu tirei foto. Sabe aquela foto clichê, principalmente na época de home office, né? Pega, tira a foto do computador, aí no ladinho uma xicrinha bem arrumadinha, uns post-it, uma canetinha legal. A fotografia, né, do eu estou trabalhando e eu sou organizada. E no resto do escritório, sei lá, da mesa tá um lixo, tá uma loucura, né? Quem nunca? Aquela foto da pessoa assistindo TV, aí mostra lá o pé da pessoa, a TV, o vinhozinho, a cerveja, não sei o quê. Então a gente tá criando todo momento um discurso, ainda mais nesse período que a gente tá vivendo agora, discurso sobre a nossa vida utilizando a fotografia. Então acho que a gente entende muito bem essas pessoas que iam nos estúdios e tentavam maquiar um pouquinho, literalmente maquiar, né, a sua realidade. Beleza? Travestidos de nobres e burgueses, esses homens e mulheres não conseguiam, como nos lembra Fabres, escamotear sua origem socioeconômica. A pele maltratada e o semblante cansado, combinados com a rigidez do corpo, não desapareciam sobre os disfarces sociais e acabavam por denunciar a sua posição subalterna na estrutura social. Então, ainda que eles tentassem usar um monte de recursos, o biotipo deles, a pele cansada, gasta, velha, mal cuidada, como queira, acabava denunciando o grupo social a que pertenciam. Tem um relato aqui, lá na página 53 do texto, que é bem interessante. É o relato de uma senhora italiana. Conta-nos ela que crescera vendo uma fotografia de 3 tias já falecidas, irmãs de uma mãe. Na imagem, as tias se encontravam sentadas em um banco do jardim da casa materna e no colo de cada uma delas havia um instrumento musical. Anos mais tarde, quando adulta, essa senhora perguntou à mãe por que ela não se interessava, como as tias mais velhas, pela música. Para sua surpresa, a mãe lhe revelou que as suas irmãs, as tias, jamais tinham aprendido a tocar qualquer instrumento musical. Ela falou que era costume da época que as moças de família de classe média se apresentassem com os modos das jovens de classe alta, que aí sim saberiam tocar algum instrumento. Então percebam que se utiliza numa fotografia elementos que às vezes não são da tua própria cultura, do teu grupo social, mas que você gostaria que fosse, né? Eu lembro que uma vez eu fui tirar foto de uma guria e ela pediu pra eu levar eu tinha violão, né? E ela pediu pra eu levar o violão porque ela queria tirar foto com a fotografia, foto com o violão, mas ela não tocava o violão. Então é uma construção, porque fica legal, né? Dá um aspecto mais interessante, estiloso, sei lá. Enfim, então é uma questão de construção mesmo de que você quer ser e não necessariamente do que você é. Aí também tem alguns álbuns de família que ela vai apresentar aqui, que são aquelas cenas clássicas da família toda junta ali, né? E ela vai dizer que o álbum de família exprime a verdade da recordação social. Funcionava como uma espécie de rito de integração em que a família sujeitava os seus novos membros. Criava elos, instituía e preservava a memória familiar. Isso é muito interessante porque até hoje, né, quem não tem uma foto com o ex-namorado junto com a família num momento importante que queria poder tirar o fulano, né? A gente até tem esses recursos, mas fica bem complicado, principalmente se a pessoa tá bem no meio da foto lá, né? Então, com relação aos álbuns de família, eles acabavam com certeza perpetuando as relações, né? Eles traziam pra família através da fotografia, porque tava eternizado ali. Hoje você pode negar que você já namorou com o fulano e com a fulana, mas a fotografia não pode mentir nesse sentido, não tem como você negar porque tá lá registrado, infelizmente. Pro ex, talvez, felizmente, né? Não sei. Enfim. Na página 56, ela vai dizer o seguinte. Em algumas das fotografias aqui, vocês não vão conseguir enxergar, mas nós temos uma espécie de uma cerca atrás. Uma cerca que aparece na foto, né? E aí ela vai falar um pouquinho sobre isso. Conscientemente ou não, o fotógrafo usou este signo para ressaltar o papel desse símbolo da propriedade privada da terra. Quer dizer, da hereditariedade da propriedade fundiária, né? Então acaba que eles também na fotografia colocam vários elementos, principalmente no século XIX e XX, para representar de onde vem essa família, de que grupo social ela é, ou tentam fazer isso, né? Observe-se que em ambas são as jovens das famílias que, alocadas atrás das cercas, representam a continuidade da propriedade privada da terra. Então até os lugares que cada um ocupava tinham esses simbolismos, né? A combinação da representação tosca, quase caricata, de origem rural da família se completa com a disposição espacial dos demais membros da imagem. A presença da empregada doméstica devidamente uniformizada reforça que eles são da classe alta.
Na primeira imagem ali que eles mostraram, que ela mostrou, aliás, a metáfora de família integrada é reafirmada pela figura do patriarca, que de pé ao fundo sugere proteção e segurança aos demais. Resguardada pelo braço masculino, a mulher de expressão sóbria parece ser a esposa e a mãe, claro, sóbria, né? Da família patriarcal. Ao seu lado, mais à direita, uma outra mulher com vestes escuras e expressão atenta. Tanto pode ser uma preceptora das crianças como uma tia solteira. A solteirona, né? Ai, senhor. O bambolê diante do filho caçula, o único signo a nos reportar a infância, como um espaço do lúdico e da distração, era um dos brinquedos mais utilizados nas fotografias de família daquele período. Então ela vai analisar um pouquinho justamente esses aspectos que a gente já viu, que a gente só entende quando a gente entende a cultura por detrás daquela sociedade que produziu e consumiu aquela fotografia. E, ironicamente ou não, esse símbolo da vida infantil é colocado exatamente diante da criança que não tem idade nem controle motor suficientes para fazê-lo funcionar. Então, o bambolê hoje em dia, até para uma pessoa adulta, já é complicado que girar para um bebê, né, gente? Enfim, a rigidez das posturas é outro sinal de artificialidade da situação gerada pela presença dos estranhos, a máquina e o fotógrafo. Então ela vai começar a trabalhar um pouquinho aqui como que funcionava essa questão de criar justamente esse cenário. Ela vai dizer, inclusive, que, em geral, antes das tomadas das poses, quando as pessoas iam na fotográfica, os clientes passavam alguns minutos na antessala, distraindo-se com imagens de álbuns fotográficos e acabavam escolhendo os apetrechos que eles iam usar, e daí eles iam se distraindo e ficando um pouco menos duros, nervosos, para poder fazer a fotografia. Então, para tentar deixar a expressão cada vez menos assustadora e mais natural, o que nem sempre acontecia, né? A reunião de 3 gerações em um único espaço sugere a ideia de permanência de valores, de continuidade e da instituição da família, sinônimo de estabilidade social. Então, ela vai dizer que ainda esses registros de família tem toda essa questão da estabilidade, de se manter aquela sociedade patriarcal, né? Os laços, os valores. Em ambas as fotografias que ela mostrou ali, que eu mostrei pra vocês, os fotógrafos parecem querer ressaltar o pertencimento dos membros das famílias a estratos sociais que independem do trabalho árduo e pesado. Então, são famílias aristocráticas, ricas, que não precisam necessariamente ficar trabalhando. Isso se vê pela veste, pela composição e tudo mais. A era dos cartões postais, página 58. Então, ela vai falar que a fotografia ela vai se popularizar ainda mais quando eles começam a utilizar o instantâneo, que permitia fazer até 100 imagens, então eles vão popularizar a fotografia a partir do cartão postal. Além do cartão postal, ele trazer imagens que são importantes para uma determinada cidade, pontos turísticos, salientar essa questão do turismo, é também interessante porque ele é mais fácil de circular, de ser consumido, justamente porque as pessoas enviam para outras, né? Então não é aquela coisa da fotografia que eu tenho na minha casa e a pessoa tem que ir na minha casa para ver. Não, eu posso popularizar ela, posso fazer com que ela circule muito rapidamente e enviando para alguém. Então é mais uma perspectiva aí do cartão postal que ela vai trabalhar. Certo? Então, há uma comercialização em larga escala das fotografias a partir de então. O sucesso de tal empreendimento levou em pouco tempo fotógrafos e pequenos empresários a investir na produção e comercialização de vistas de paisagens, de cenas da vida rural, urbana, monumentos históricos, lugares, enfim. Tudo que representava a Belle Époque. Em pouco tempo, as paisagens, os monumentos históricos, o folclore, tudo isso se tornou alvo das produções dos cartões postais. Encantar o olhar do observador, celebrar um imaginário que remeta a um mundo guiado pelas noções positivas de progresso e civilidade sempre foram as principais funções sociais do cartão postal. Então, ela vai mostrar um cartão postal aqui que tenta mostrar um pouquinho essa ideia do progresso. Tem gente andando de bicicleta, tem o carro, né? Lá no final, lá no fundo, né? Tem o arco do triunfo na França, né? Então, eles vão mostrar um pouquinho, na verdade, não sei se é na França o Arco do Triunfo, né, amigos? Mas, enfim, daqui a pouco eu já pesquiso e já falo pra vocês. A questão da imagem em si, aqui, do cartão postal, a principal questão é que eles começam a criar imagens que eles querem vender das cidades. Então ela vai falar um pouquinho assim, ó, consumindo os ícones que os representavam, um turista que durante suas viagens interrompia a mesmice de seu cotidiano, queria mostrar a seus parentes e amigos que também ele participava do avanço da civilização, enfim. Então o cartão postal ele permitia que a pessoa ao viajar, né, pudesse mostrar o lugar onde ela estava e pudesse popularizar, então, a própria questão do turismo, né? A partir do momento que ela viaja, ela mostra, o outro vai se interessar, então eles utilizaram muito para o turismo, né? Aí ela vai explicar um pouquinho essa imagem, né? Que tem um caráter pedagógico de realmente mostrar para as pessoas que havia progresso, né, nessa cidade, onde realmente
havia avanço tecnológico, né, por conta do carro, da bicicleta, enfim, tá mais uma vez uma propaganda que se faz, né, e tem duas mulheres andando nessa bicicleta que seria um triciclo, né, o que mostra que a mulher, ela tá já ocupando espaço parte do público, e que também existe essa questão da tentativa do automóvel representar o próprio avanço da tecnologia, né? A ideia de velocidade, uma sociedade que se desenvolve rapidamente. Então essas são as questões que esse cartão postal poderia apresentar. A identificação entre modernidade e cartão postal não se reduz a uma linguagem iconográfica, mas também ao fato de que ele podia chegar no mundo inteiro muito rapidamente, então a própria forma de circulação do cartão postal era também muito moderna. Se os álbuns de família podem funcionar como fonte para o historiador problematizar temas ligados à história da vida privada, os cartões postais, hoje, peças cruciais dos acervos da cidade, são documentos que tanto informam quanto permitem análise de representações do espaço público então. Bom, gente, o Arco do Triunfo é em Paris, então tá aí a explicação, tá? Que faltou no texto, ela não colocou, eu fiquei em dúvida, mas é Paris, tá? Então, com relação ao resto do texto ali, ela vai falar um pouquinho sobre as fotografias post-mortem, mas eu vou falar sobre isso só no próximo vídeo, então eu vou pular essa parte e vou lá para a outra parte, fotografia, imprensa e políticas públicas, da página 67. Na página 68, ela vai falar um pouquinho sobre a questão do quanto a produção de imagens de trabalhadores italianos, chineses, judeus, sobretudo dos empregados e subempregados, eram guiadas por interpretações moralistas e reformistas, saídas do olhar xenofóbico dos médicos e juristas do final do século XIX. Então ela vai começar a trabalhar como a fotografia também foi utilizada para criar um discurso de saneamento, de necessidade de limpeza das cidades. Lembra que eu trabalhei no último vídeo a questão de você fotografar uma parte mais bonita da cidade, tirando os cortiços, mostrando uma cidade mais bonita, mais organizada. Então, a fotografia também foi utilizada nesse sentido para legitimar esse discurso de necessidade de saneamento, de acabar com os cortiços, de tirar a galera ali do centro das grandes cidades e mandar para fora, enfim, então ela também foi utilizada nesse sentido. Para manter o controle sobre o processo de alargamento das fronteiras do espaço público, as autoridades criaram uma série de políticas públicas e usaram a fotografia para legitimar essa tentativa de limpeza, entre aspas, das cidades. Longe de ser um documento neutro, a fotografia cria novas formas de documentar a vida em sociedade. Mais que a palavra escrita, o desenho e a pintura, a pretensa objetividade da imagem fotográfica veiculada nos jornais não apenas informa o leitor sobre datas, localização, nome de pessoas envolvidas nos acontecimentos, sobre as transformações do tempo curto, como também cria verdades a partir de fantasias do imaginário, quase sempre produzidas por frações da classe dominante. Então a fotografia também foi utilizada nesse sentido de criar um discurso a partir da elite para manter a dominação. Então, aliás, como eu falei para vocês, ela também com o tempo vai se popularizar e vai ser um instrumento ao mesmo tempo da classe dominante e da classe dominada, porque a gente também hoje pode criar um discurso sobre os dominantes, sobre os governantes, a partir da fotografia, usando uma câmera. Hoje você pode fazer um vídeo, você pode fazer um canal no YouTube e começa a falar mal do governo, como muita gente faz. Então a gente tem essa possibilidade de criar um contradiscurso, né? O Mark Ferro vai falar disso com relação ao cinema, a possibilidade de a gente criar um discurso que não seja só da elite, e com relação à fotografia isso também acontece. Quando foi deflagrada a Primeira Grande Guerra, a fotografia de imprensa já era um dos principais veículos de divulgação de notícias, de produção e interpretação sobre os acontecimentos históricos. Então, no final ali do 19, início do século 20, cada vez mais a fotografia também vai ser usada como mecanismo de informação e interpretação dos acontecimentos históricos. A gente cada vez mais consegue documentar e conhecer o passado, também em função da fotografia, quando bem questionada e analisada com certeza. E aí, para finalizar, ela fala o seguinte: a partir de agora, fica fortalecida a tese de que por trás da chamada câmera lúcida há um ou mais indivíduos interessados em divulgar suas intenções sociais e suas visões da realidade. Mas nem por isso as imagens fotográficas perderam sua aura de magia e encanto. Ainda que elas sejam super construídas, elas também trazem um pouco da magia, que é tentar captar o tempo, como a gente acabou de discutir. Quando utilizadas com fins compreensivos e explicativos, elas demandam não apenas o emprego de metodologias afinadas, com seus estilos cognitivos, que ajudam a ler e interpretar suas ambiguidades e seus silêncios,
como também o cruzamento com outros tipos de documentos, como a gente já tinha visto, né? A ideia de que uma imagem fala mais que 1000 palavras nem sempre se aplica ao trabalho do historiador, então a gente tem que ter cuidado e analisar muito bem as imagens, como a gente já viu. Leiam mais o texto, gente, vocês vão ver que tem várias informações super relevantes e frases muito legais para vocês entenderem realmente como que a gente utiliza a fotografia. Para encerrar, para responder as questões que orientam nossas pesquisas, calcadas em vestígios do passado e, portanto, marcadas por uma margem relativamente grande de conjecturas e incertezas, as imagens fotográficas devem ser vistas como documentos que informam sobre a cultura material em um determinado período histórico e de uma determinada cultura, e também como uma forma simbólica que atribui significados às representações e ao imaginário social. E assim nós encerramos esse texto. E na próxima aula que a gente vai ter, eu vou falar sobre outros tantos textos aí, né? Tantos também não, né? A gente vai falar sobre outros textos, aí eu vou trazer outras perspectivas e a gente vai analisar algumas imagens, tá bom? Muito obrigada, gente. Beijo e até mais.